Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus queridos irmãos e amigos. Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemo-nos nele. Estou muito feliz porque nós estamos finalizando hoje, dia 18 de março, mais uma campanha, né, a qual o Senhor me confiou, restaurando as muralhas da nossa vida, né? Foram 6 semanas, essa é a última semana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso significa o quê, meus irmãos? Que estamos rompendo em fé, né? Estamos agradando ao Senhor, estamos alegrando o coração do Pai, porque a Bíblia fala, meus irmãos, lá nos Salmos de número 50, a palavra do Senhor fala: oferece a Deus sacrifício de gratidão e paga a Ele os teus votos, né? Agradecido seja o nome do Senhor. Então, o Senhor colocou esse desejo no meu coração de estar realizando mais uma campanha aqui no Facebook, né? A primeira campanha, ela se deu em novembro, com o título de Trazendo a Presença de Deus para dentro de nós, né? E essa campanha não foi diferente, né? Essa campanha também com o título de Restaurando as Muralhas da Nossa Vida, baseadas no livro de Neemias, né? Que é um livro que fala de esperança, né? É o livro aonde conta a história, né, do povo de Israel, né? Sobre o cativeiro babilônico, né? Babilônia entrou ali, né? Nabucodonosor entrou ali na cidade, né? Por mandado do Senhor, né? Porque sempre quando o povo ele entra em cativeiro, meus irmãos, sabe? Muitas das vezes, né, eu posso dizer assim que a maioria das vezes é por desobediência, né? Então Israel desobedeceu a Deus, né? Virou as costas para o Senhor e começou a adorar outros deuses com D minúsculo, né? E ali Deus permitiu Nabucodonosor entrar na cidade, né, e sitiar a cidade, levar alguns cativos, né, e alguns foram mortos, e as muralhas da cidade foram destruídas, os portões queimados, e Neemias foi para a fortaleza de Suzã, na Pérsia, né, trabalhar no palácio do rei Artaxerxes como copeiro, né, e ali ele recebeu a visita de alguns dos seus irmãos, né, e a visita ali dos seus amigos, dos seus conhecidos lá da cidade, né, de Jerusalém, e ele perguntou como é que estava o povo, né, a situação do povo, e eles falaram que não estava muito boa, que a cidade, as muralhas da cidade estavam caídas, o povo estava em uma situação muito difícil, né, extrema miséria, pobreza. E Neemias se sensibilizou ali com a situação do povo, né? E ele chorou por alguns dias. A Bíblia fala que ele se lamentou, né? Mas ele não ficou prostrado nessa situação de choro, de lamento, de tristeza, não, sabe, meus irmãos? Ele se levantou na força do Senhor, né? Ele jejuou e orou ao Deus dos céus e pediu para que Deus o usasse para ele ir lá em Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade novamente, né? E louvado seja o nome do Senhor. E foi o que ele fez, sabe, meus irmãos? Deus ouviu a oração de Neemias, né? O rei liberou Neemias para ir até Jerusalém, né? E ali ele começou uma grande obra para o Senhor, né? Uma grande obra, aleluia, né? Estava sendo realizada através de Neemias. Uma grande obra está sendo realizada através da minha vida e através da sua vida, sabe? E você não pode parar, e eu também não posso parar, porque o Senhor confia em nós, aleluia, para fazer essa obra, sabe? O Senhor, ele conta com você, sabe? Ele pode colocar, né, outra pessoa, né, se você não quiser fazer, substituir, pode, meu irmão, porque ninguém é substituível, mas o Senhor, aleluia, ele te ama, ele te escolheu, ele quer que você faça, né, execute a obra para o qual ele te chamou. Engrandecido seja o nome do Senhor, sabe? Eu vi há poucos dias o testemunho da cantora Dejanane, né? Ela faz dupla com o esposo dela, Dejanane e Emílio,
Eles são lá de Goiás, né, e eles cantam, o estilo de música que eles cantam é sertanejo, né. Eles são muito conhecidos, né, lá na região, eu creio que no Brasil inteiro eles são conhecidos, Emílio e Dejanane. Ela estava contando o testemunho dela, sabe, meus irmãos, que ela era muito desobediente ao Senhor, ela não esperava o tempo, né, o tempo de Deus para ela se casar, né, ela muito nova, ela se juntou, né, com algumas pessoas, né, por desobediência, por não esperar o tempo do Senhor, sabe, meus irmãos? E isso, né, ela teve muitos sofrimentos por conta disso, sabe, por não esperar o tempo de Deus ali, né, para ter, um casamento, né, para ter uma família, né, e ela por ansiedade, né, ela se unia, né, ela se uniu, né, algumas vezes, né, fora do plano de Deus, né, com alguns homens, né, e o último homem que ela, por desobediência, foi, né, viver com ele quase que tirou a vida dela, sabe, meus irmãos? E ali ela decidiu obedecer, ela viu que era a hora dela obedecer, senão ela perderia a salvação da alma dela, sabe? E foi o que aconteceu, esse homem quase que enforcou ela, esse homem enforcou ela, né, o demônio nele, né, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Aquele homem no qual ela estava apaixonada, né, ele estava incorporado, né, por um espírito maligno, né, e ali eles num certo lugar, eles junto, aquele homem enforcou ela, né, o diabo que estava nele, né, tentando roubar os sonhos de Deus na vida dela, mas não conseguiu, sabe, meus irmãos? Então eu quero declarar isso sobre a sua vida, né? O diabo não vai conseguir roubar os sonhos de Deus na sua vida, né? O diabo não conseguiu roubar os sonhos de Deus na minha vida, porque algumas vezes também, sabe, meus irmãos, eu fui desobediente também ao Senhor, né? Eu não esperei o tempo de Deus, né? Para ter também, né, um casamento no Senhor, e me casei 2 vezes por desobediência, sabe, meus irmãos? Mas para a honra e glória do nome do Senhor, né, eu estou aqui com vida, né, o Senhor me deu o escape, o Senhor me deu o livramento, né, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, né, e Ele, meus irmãos, não desiste de você, né. E ali a Dejanane falando, né, que aquele homem apertou a garganta dela, irmãos, e ela hoje é uma cantora, né, ela entende assim, que o diabo estava querendo acabar com o sonho de Deus na vida dela, né, e apertou justamente nas cordas vocais dela, na garganta dela, onde, ela seria, né, lá na frente, um instrumento do Senhor. Ela não sabia disso, mas Satanás já sabia, né, que ela seria uma cantora, louvado seja o nome do Senhor, que ela iria ganhar muitas vidas para Jesus através do testemunho dela, né? E aquele homem apertou a garganta dela, irmão, de uma tal maneira, né, que depois que ela, né, se livrou, que Deus livrou ela, né, desse relacionamento, ela entrou na casa de Deus, sabe, meus irmãos? E ela se rendeu ao Senhor e ela se arrependeu e falou: Senhor, agora eu vou te servir. E o Senhor, meus irmãos, mostrou para ela, né? Estou aqui contando um testemunho que eu ouvi, que tinha uma cadeira no céu. O Senhor deu um sonho para ela. Ela via uma mão no céu, né? Como se aquela mão tivesse dizendo para ela que era a última oportunidade que Deus estava dando para ela, né? Devido à sua desobediência, que ela desobedeceu 3 vezes, sabe, meus irmãos? Ela se uniu a pessoas, né, que não era o propósito de Deus ainda para a vida dela, né, para ser o esposo dela 3 vezes, né. E nessa última vez ela quase que ela perde a vida dela. E ali ela falou para o Senhor: Senhor, agora eu vou te servir, Senhor, eu vou te obedecer. Se eu entrou na casa de Deus, sabe, e se humilhou diante de Deus, né, e Deus mostrou essa mão para ela, falando: ó, filha, é a última chance que eu te dou. Ela sentiu que era a última chance, né, dela, né. O testemunho é muito extenso, né, é o testemunho da Dejanane, se você quiser aí no YouTube, né, botar lá testemunho da Dejanane, né, você vai ali ter acesso ao testemunho na íntegra, né. E ali, meus irmãos, ela sentiu que era a última chance que Deus estava dando para ela, e ela conheceu o esposo dela, né, dentro da casa de Deus, né,
era um jovem, né, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, músico, né, ele tocava na igreja, né, louvado seja o nome do Senhor. E ali ela se casou em 3 meses, né, porque ela decidiu obedecer, né, ela conheceu o Emílio, né, e eles se gostaram, né, e o Senhor aprovou aquele relacionamento, e eles esperaram, se casaram no Senhor, né, se casaram na santidade, eles não foram para a cama antes de se casar, né, eles aguardaram no Senhor e Deus honrou, né, aleluia, a atitude deles de fé, e eles se casaram dentro de 3 meses, sabe, meus irmãos? E ali uma parte do testemunho, ela conta, sabe, que Deus levou ela lá nos céus, e lá tinha uma cadeira com o nome dela, tinha uma poltrona com o nome dela, né? Escrito lá o nome dela, Dejanane. E ali, meus irmãos, o Senhor falou para ela assim, nisso que ela foi aos céus, ela estava em coma, porque ela teve vários problemas, sabe, por causa da desobediência dela, né? Ela perdeu, ela teve filhos, né, gravidez que teve muita dificuldade para ter as crianças, né? As crianças nasceram prematuras, né? Tem uma que é especial, né? E tudo por conta da desobediência, né? Por não ter esperado o tempo de Deus, né? E depois ela teve alguns problemas também de saúde, né? Ela teve pancreatite e teve também, acho que, problema na vesícula. Eu só sei que uma dessas vezes, né, que ela teve essa visão dos céus, que Deus levou ela aos céus, ela estava no hospital muito mal, sabe, meus irmãos? Ela já tinha sido desenganada pelos médicos, né? Se eu não me engano, foi problema na vesícula que ela teve, né? E ali o pai das crianças, né, dela, ela não estava mais com o companheiro, né, com o pai das crianças, ela estava solteira, né, tinha tido as crianças, e foi, sabe, meus irmãos, pro hospital sozinha, sabe? Com esse problema sério de saúde, né? E aí falaram, né, avisaram para a família que ela não sobreviveria, né, desse problema. E ali o pai das crianças levou os filhos dela para ela, para se despedir dela, sabe, meus irmãos? Para se despedir dela, né? E ela estava realmente muito mal, né? Se eu não me engano, ela estava em coma. E ali o Senhor levou ela até os céus e mostrou uma poltrona com o nome dela, e o Senhor falou para ela, né? E nisso o pai dos filhos dela tinha chegado lá, né, na sala, né, onde ela estava internada com as crianças, né? E as crianças tudo chorando, sabe, meus irmãos, se despedindo dela ali. E o Senhor falou assim para ela, mostrou a poltrona com o nome dela e falou assim: volta, louvado seja o nome do Senhor. Ela estava morrendo, meus irmãos. Volta, porque eu ainda tenho obra com você na terra. Se você me obedecer, se você fizer o que eu mando você fazer, me obedecer, essa cadeira sempre estará aqui, aleluia, para você, né? A sua cadeira estará sempre aqui, se você me obedecer. Mas se você não me obedecer, né, você vai perder a salvação da sua alma. Olha, meus irmãos, na mesma hora ela voltou, né? Ela já estava, o Senhor, né, já estava recolhendo ela, mas o Senhor deu mais uma chance para ela, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela voltou a si, né? Louvado seja o nome do Senhor. E foi, né, um grande testemunho, né? Uma grande alegria, né, para a família ela ter voltado com vida, né? Mas ficou um sinal, né? O Senhor deu um sinal para ela, né? Marcou ela que se ela desobedecesse, né? Assim, como ela era desobediente, né? O Senhor não permitiria ela se assentar na cadeira que tinha para ela nos céus com o nome dela, né? Então é assim na minha vida e é assim na sua vida também, meu irmão. Deus tem uma cadeira para você, Deus tem um lugar para você de honra, Deus tem uma poltrona para você, né? Deus tem muitas coisas para você. O céu reina, sabe? O céu te ama, Jesus te ama, Jesus
quer, louvado seja o nome do Senhor, que você cumpra a sua missão aqui nessa terra, né? A missão que Ele te deu, e você receba, louvado seja o nome do Senhor, a coroa da vida, né? A vida eterna que Ele tem para você, como Ele fala na sua palavra. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, né? Então só existe um Deus, meus irmãos, né? Que é o nosso Deus, criador dos céus e da terra, um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então é esse Deus que você deve servir, meus irmãos, não deuses com D minúsculo, mas o Deus vivo e verdadeiro, né? O Deus que por nós tudo executa, o Deus que opera tudo em todos, tanto o querer como o efetuar. Então eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, né? Porque nós já estamos na 7ª semana, né, dessa campanha maravilhosa, trazendo a presença de Deus para as nossas vidas. Eu creio que Deus já fez grandes coisas, né, na sua vida através dessa campanha, sabe, meus irmãos? Tem feito grandes coisas na minha vida, sabe? Alguns irmãos, né, sabem que eu morei 5 anos em Itaboraí, né? Eu compartilhei isso com alguns irmãos, né? Por desobediência, né? Eu fui para Itaboraí, fiquei ali 5 anos, mas, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Graças a Deus que Deus não me deixou morrer no meu pecado, né? Eu tive o escape do Senhor também, tive o livramento do Senhor. E durante o tempo que eu morei em Itaboraí, eu caminhei na casa da bênção, né? Pastor Antônio e pastora Angelina, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, o pastor Antônio, né? Ele muito simples, né? Um homem de Deus, muito usado por Deus. Ele falava assim, né? Que nós deveríamos ser nós mesmos, seja você mesmo. Se Deus quiser que você, ele falava assim, dessa forma, sabe? Seja você mesmo. Se Deus quiser que você seja outra pessoa, ele vai fazer de você uma outra pessoa, né? Que nós devemos ser nós mesmos, sabe, meus irmãos? Porque Deus, ele nos conhece, sabe? Nós não devemos fingir ser uma pessoa que nós não somos, né? É, eu não posso aqui fingir para você, né, que eu sou uma coisa que eu não sou, né? Vocês estão vendo aí, a minha casa está em obra, né? Eu poderia estar gravando esse vídeo, né, lá na casa dos meus pais, né? Porque a casa dos meus pais já está pronta, né? Já está, né, pintada, tudo certinho, ainda tem alguma parte que precisa fazer obra, mas eu decidi fazer essas lives, meus irmãos, na minha casa, né, para mostrar para vocês, né, a minha realidade, para mostrar para vocês, né, quem eu sou de verdade, né? A minha casa está em obra, né? Louvado seja o nome do Senhor, a obra da minha casa, Deus tem abençoado, está, aleluia, andando, o Senhor tem movimentado aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando a minha casa estiver pronta, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vou estar filmando aí pro canal a minha casa, né? Minha casa vai ficar linda, sabe, meus irmãos? Vai ficar linda, né? Quero a minha casa que nem de artista, sabe? Mas eu falo do Senhor, quero a minha casa que nem de artista, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, né? Eu já compartilhei com alguns irmãos aqui, né, que eu sou, pela graça de Deus, eu sou bacharel em teologia. Eu sou formada pelo Seminário Teológico Vida e Luz em Sampaio, no Rio de Janeiro. Tá aqui a foto da minha formatura. Eu tenho até que fazer um quadro, né, para essa foto aqui, moldurar essa foto. Eu só tenho essa foto, sabe, meus irmãos? Não posso perder essa foto, né? Essa aqui foi a foto da minha formatura em 2011, né? Eu fiz bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Vida e Luz em Sampaio. Na época, o pastor presidente era o pastor Manuel Silva, hoje é o pastor Samuel Silva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali, meus irmãos, eu adquiri muitas experiências, né, com Deus, né? Durante esses 4 anos em que eu estive ali. Louvado seja o nome do Senhor. E após eu ter terminado o seminário, meus irmãos, Deus, ele me deu um sonho que eu estava no museu, né? Eu semeei 4 anos da minha vida para o Senhor ali no seminário, foi uma benção, sabe, meus irmãos? Eu melhorei muito, né? Como pessoa, né? Eu fui curada de alguns traumas que eu tinha, né? Ali durante o seminário.
o Senhor ministrou muitas coisas no meu coração, usou muitas pessoas, né, para falar comigo. Quem já fez seminário sabe, né, como é maravilhoso estar dentro de um seminário com pessoas cheias de fé, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Seminário, ele também é conhecido como escola de profetas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, o primeiro seminário da Bíblia foi com Eliseu, né? Foi com Eliseu ali, né? Aleluia. Depois da partida, né? Elias treinou Eliseu, né? E depois Eliseu pegou ali a capa de Elias, né? Porque ele viu, né? Elias levado para o céu numa carruagem. Elias falou quando Deus estava para tomar Elias, né? Numa carruagem de fogo, né? O Senhor usava Elias ali para preparar Eliseu. Aí foi revelado a Eliseu, né? Pelos profetas que viviam ali próximo a Eliseu, que Deus iria levar Elias, né? E ele, né, foi atrás de Elias e ali, né, chorando, não querendo que Elias fosse para o céu, né? Mas a missão de Elias já tinha se cumprido aqui na terra, né? E Elias falou: ó, se você, né, vê eu sendo levado para os céus, né? Você vai receber a porção dobrada, né, do Espírito que está sobre mim. Você precisa ver, você precisa perseverar, né? E a Bíblia fala que Elias, para chegar até esse determinado local onde ele seria recolhido para a glória, ele tinha que atravessar o Jordão, né? E o Jordão estava, as águas, né, estavam na sua forma, né, natural, o rio estava correndo, e ele tocou com a sua capa no rio, né? E o rio fez um caminho para Elias passar, né? E Eliseu foi atrás de Elias, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E lá as águas tiveram que parar, né, para Elias passar, né? E Eliseu ali seguindo Elias, aí quando chegou do outro lado, né? Louvado seja o nome do Senhor, veio uma carruagem, né, dos céus, né? E os cavaleiros, né, do Senhor para poder pegar Elias, né? E ele foi levado no redemoinho, sabe, irmãos? Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso é a verdade que liberta, é a verdade que transforma a nossa vida, aleluia, é a verdade que está transformando a minha vida, né? E ali, meus irmãos, a capa de Elias, né? Ela foi liberada sobre Eliseu, né? E ele recebeu daquele espírito que estava sobre Elias, do Espírito Santo, né? Que é o melhor que o Pai tem para mim, tem para você, que é o Espírito Santo, né? Como Pedro falou, né, para aquele homem coxo, né, que estava ali na porta do Templo Formosa esperando uma esmola. Aquele homem era posto todos os dias ali para pedir esmola, né? Alguém se beneficiava da doença daquele homem, né? Do problema espiritual, emocional que aquele homem tinha e físico, né? O inimigo, né, ele usava pessoas para poder roubar aquele homem, para saquear aquele homem, para se beneficiar do da situação difícil em que ele vivia, né? E ele mais um dia Jesus chegou na vida daquele homem através de Pedro, né, através de João. Louvado seja o nome do Senhor, né? Chegou Pedro e João ali, né, na hora nona, acho que era na hora nona, se eu não me engano, para orar, né? E ali aquele homem estendeu a mão pedindo uma esmola, e eles falaram: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor, né? O que o Senhor tem falado para você nessa manhã, que ele é melhor do que ouro, ele é melhor do que prata. Louvado seja o nome do Senhor, ele é melhor do que as riquezas dessa terra, né? O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, peça o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Essa campanha, meus irmãos, aleluia, ela, né? Deus colocou ela no meu coração com esse objetivo de você ser cheio de fé, de você ser cheio do Espírito Santo, de você ter intimidade com Deus, aleluia, para obedecer o seu chamado e assim você ter uma vida vitoriosa, né? Porque é isso que Deus tem para você, sabe, meus irmãos? Então, voltando aqui à palavra, né? Aleluia. Eliseu recebeu a porção dobrada que estava sobre Elias, né? E eu também recebi uma porção, louvado seja o nome do Senhor, dobrada, né?
ali naquele grande dia onde eu me formei no seminário teológico, foi liberada uma unção sobre a minha vida, uma unção profética, né? Aleluia, para ser, aleluia, uma cidadã dos céus, né? Eu sou uma cidadã dos céus, aleluia. E eu também sou uma cidadã, aleluia, aqui dessa nação. Louvado seja o nome do Senhor, uma cidadã brasileira, né? E nós ali fizemos o juramento, meus irmãos, né? De nós sermos fiéis a Deus, aleluia, pela nossa nação, né? De sermos pessoas patriotas, pessoas que ora pela nossa nação, que acredita na nossa nação, né? Que acredita que tem um Deus, aleluia, que está no controle de todas as nações, né? Principalmente, exclusivamente da nossa nação, porque nós somos daqui, nós temos que orar pela nossa pátria, né? E nós temos que crer que Deus está agindo, sabe, meus irmãos? Porque Deus ama as cidades, a Bíblia fala, Deus ele só não ama o pecado, mas o pecador ele ama, né? E ele quer salvar o pecador. Então foi liberada ali uma unção ali, né? Naquele dia. Agora eu não me recordo qual foi o dia da minha formatura, eu sei que foi em dezembro, né? Foi liberada ali uma unção pelos pastores, né? Louvado seja o nome do Senhor, pelos ministros ali na Igreja Batista em Renovação Espiritual, que foi, sabe, uma grande festa ali, né? Aleluia, para o Senhor, de celebração, aleluia, porque nós conseguimos, irmãos, aleluia, né? Finalizar, chegar, né? Aleluia, até a formatura, né? Ali do seminário teológico. Então, meus irmãos, é uma grande vitória estar aqui, né? Falando com vocês, porque eu era muito rebelde, né? Eu sempre falo isso, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, né? João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, meu irmão, se eu estou viva, né? Aleluia, pelo Senhor, que eu estou viva, né? Por causa dele, da misericórdia dele, porque muitas vezes eu tentei destruir a minha vida, sabe, meus irmãos? Com álcool, né? Muitas vezes eu tentei destruir a minha vida com a prostituição, né? Mas o Senhor teve muita, aleluia, misericórdia da minha vida, né? E me deu, aleluia, várias chances, sabe, meus irmãos? E Ele continua nos dando, né? Oportunidade. Hoje é um dia que Deus está dando uma oportunidade para mim e para você de servi-lo, né? Só depende de você, meu irmão. Se você quer, Deus quer. Se você quer servir a Deus, né? Aleluia, Ele também quer. Ele também tem uma poltrona para você, né? E, meus irmãos, eu, né, recebi de Deus um dom maravilhoso, que é um dom de compor, né? Pela graça de Deus, eu sou compositora, eu tenho 6 canções, né? Estou aos poucos produzindo essas canções, né? Colocando arranjo. Tem uma que a canção é Céu Baixinho, que ela já está pronta. Eu já dei até um spoilerzinho, né? O arranjo está pronto, eu só preciso ir lá no Fernando, que é o produtor que Deus, né, fez ali a ponte entre nós dois, né? Fez a conexão. Eu conheci o Fernando, que é um produtor. Ele fez o arranjo da Céu Baixinho para mim. O arranjo do Céu Baixinho já está pronta. Falta só eu ir lá colocar a voz, né? Ele já enviou para mim aqui o playback, está uma coisa linda. E eu dei um spoiler aí no vídeo aí passado, né? E eu vou dar um spoilerzinho hoje dessa canção maravilhosa. Então, meus irmãos, Deus ele faz isso nas nossas vidas, sabe? Deus ele é maravilhoso. E ali, após eu ter terminado o seminário, o Senhor me deu um sonho que eu estava num museu, né? Eu estava em um museu e eu estava passando, sabe, meus irmãos, por cima de uma ponte. Dentro de um museu tinha uma pontezinha assim, e era uma espécie de piscina que estava assim sobre aquela ponte. Era uma espécie de piscina, né? E ali tinha várias obras de arte dentro daquela piscina. E eu estava passando por cima assim daquela ponte que estava, né, sobre essa piscina, e eu via várias obras de arte, né? E o Senhor ele já estava me indicando, louvado seja o nome do Senhor. Isso foi há mais de 20 anos atrás, sabe, meus irmãos? Foi em 2011. E o Senhor já estava me indicando, né, que ele tinha uma obra comigo, né, nas artes, né, que ele iria me usar
né, nessa esfera aí das artes, né? Tanto é que alguns anos depois, sabe, meus irmãos, o Senhor começou a me dar composições, né? Eu morava aí na Ilha do Governador, no bairro chamado Vila Joaniza, né? Que é um subbairro do Galeão, né? Que é um bairro da Ilha do Governador. O Galeão é um bairro da Ilha do Governador. E a Vila Joaniza fica dentro do Galeão, né? Eu quero aqui mandar um beijo aí para todos os moradores de Vila Joaniza, que Deus abençoe vocês. Vila Joaniza é do Senhor Jesus, né? E um dia, em nome de Jesus, eu irei aí visitar aí o lugar onde eu passei 30 anos da minha vida. Estou esperando o tempo de Deus, né? Estou esperando a ordem do Senhor, o mandado do Senhor, né? O decreto do Senhor para poder eu ir aí. Eu tenho um irmão que mora aí, o irmão caçula, o nome dele é Jean. Tenho primos e primas que moram aí. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe e mude a história de cada um de vocês, né? Que vocês recebam o Espírito Santo, sejam cheios de fé e cheios do Espírito Santo. É isso que eu desejo para Vila Joaniza, né? Que Vila Joaniza seja cheia de fé e cheia do Espírito Santo, né? Então, meus irmãos, aí após o Senhor ter me dado essa revelação, né, em sonho, desse eu estava no museu, né? E eu via várias obras de arte, né, como se fosse dentro de uma piscina. E ali o Senhor falou para mim assim, porque você me honrou, porque você semeou 4 anos da sua vida, né? Ali no Seminário Teológico Vida e Luz, eu vou te abençoar. Louvado seja o nome, seu nome esquecido que você fez para mim, tá tudo no meu memorial, tá tudo no livro, né? Lá em Malaquias 4 fala que o Senhor tem um memorial aonde é escrita de todas as obras que nós fazemos, né, para ele, né? E ele, a obra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor fala, né, que nenhum serviço no Senhor ele é em vão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Há uma recompensa, né? A Bíblia fala: não nos cansemos de fazer o bem, ainda que nós não recebamos nessa terra, né? Aleluia, o galardão, o presente, né, de Deus por aquele bem que a gente fez, mas no céu nós vamos receber, sabe, meus irmãos? Então, mas nós devemos crer, né, que a palavra do Senhor fala, né, que se por amor a Ele, ao Evangelho, Jesus falou para os discípulos, né, nós deixássemos pai, mãe, irmãos, né, esposo, casas e terras aqui nessa terra para seguir a Ele, né, obedecer o chamado dele, nós receberíamos 100 vezes mais ainda nessa terra, pais, mães, irmãos, né? Casas, terras, e na outra vida, a vida eterna, né? Então é a palavra de Jesus, irmão. A palavra de Jesus é a verdade. Jesus, ele não mente, né? Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca pecou, por isso que ele pode perdoar o meu pecado e o seu pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Pedro fez essa declaração quando ele ali, né? Aleluia, na grande pescaria ali, né? Ele se revelou a Pedro, a natureza divina dele, né? Ele chamou Pedro para o ministério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para o ministério pastoral, né? E ele se revelou a Pedro: Pedro, eu sou tudo que você precisa, você só precisa me seguir, Pedro, né? Nós sabemos da história que Pedro estava ali a noite toda tentando pescar, né? Porque ele vivia, né, dessa prática da pesca, né? Era a sua forma de subsistência, né? Pedro era um pescador, né? E ele passou ali a noite toda ali tentando, né? Trabalhando, tentando pegar alguma coisa, né? Para ali o seu sustento, e naquele dia ele não tinha pego nada, e o Senhor apareceu ali na praia ensinando, né? E o Senhor viu que Pedro estava chegando, o barco vazio, ele lavando as redes, e o Senhor pediu o barco de Pedro emprestado, e o Senhor entrou no barco de Pedro, Pedro emprestou, sabe? Eu quero dizer para você, empreste o seu barco para Jesus, sabe? Aleluia, dê a sua vida para Jesus, o seu barco é a sua vida, né? Entregue a sua vida para Jesus. Pedro entregou o barco, né? Entregue a sua vida para Jesus, que ele vai fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida. E ali Pedro emprestou o barco para Jesus, Jesus entrou, continuou ensinando, né? A multidão, terminou de ensinar e falou: Pedro, leve o seu barco para o mar alto, né? Aonde as águas estão mais profundas. E Pedro foi,
obedeceu e o Senhor falou: agora lança a rede no lado direito, Pedro, né? Porque o Senhor é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, ele sabe onde que estão as bênçãos, né? Ele sabe, aleluia, né? Glória a Deus, como fazer na nossa vida. Nós não devemos ficar preocupados como que o Senhor vai realizar o milagre. Ele vai realizar o milagre do jeito dele. Você não precisa ficar preocupado, meu irmão, se querer ensinar Deus a fazer o milagre, porque, aleluia, isso só vai te trazer enfado, né? Você deve descansar no Senhor, porque Ele é que sabe como Ele vai realizar o milagre na sua vida para glorificar o nome dele, né? E ali Pedro falou: Senhor, trabalhei a noite toda, né, e nada apanhei, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Pedro lançou do lado direito, como Jesus lhe ordenou, e a rede veio com tanto peixe mesmo, com tanto peixe. Lá em João fala que eram mais de 152, 53 peixes, alguma coisa assim. Eram muitos peixes, que a rede já estava quase se partindo, o barco já estava quase na pique, mas não foi, né? Aleluia, porque quando você recebe o milagre, recebe a bênção, recebe a unção, você suporta, aleluia, meu Deus, a bênção, glória a Deus, meu Pai. A bênção de Deus, e você ainda reparte essa bênção com os seus irmãos, né? E ali Pedro teve que chamar os companheiros de outros barcos para poder ajudar ele, né? A levar aquele barco até a praia, até a areia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz, né? E o Senhor, ele tem um memorial, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que nós fazemos para ele. E ele, meus irmãos, não se esquece de nós, né? E o Senhor me deu essa linda composição, glória a Deus, céu baixinho, que eu vou estar aqui daqui a pouco, né, dando um spoiler para vocês. Mas antes eu quero estar aqui no para a palavra de hoje, né, a palavra central. Eu ainda não comecei a pregar, tá? Estou dando só uma introdução aqui, né, do que esse Deus, né, ele pode fazer, né, pela sua vida, né, se você crê nele de todo o coração, se você se entregar a ele, né? Então, vamos aqui na palavra do Senhor, em Neemias capítulo 5, versículo 14, a partir do versículo 14, né? Nós vamos estar aqui dando início, né, a essa última semana da campanha Restaurando as Muralhas da nossa vida, né? Aleluia. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: a bondade e a honestidade de Neemias. Em algumas Bíblias fala o bom exemplo de Neemias, né? Neemias 5,14. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. Cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo, né? Então vamos inclinar nossas cabeças, você que pode fazer uma breve oração. Aleluia, porque o Senhor já está falando conosco, né? Através da santa palavra. Aleluia. E ele continuará falando. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque, Senhor, esta é a última semana dessa campanha, Senhor. Aleluia, maravilhosa, tremenda, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações para estarmos aqui realizando, restaurando as muralhas da nossa vida, Senhor.
quero te agradecer, Senhor, por essa pessoa que está aí, Senhor, do outro lado aí da telinha do celular, Senhor, participando comigo, Senhor, desta grande obra, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa pessoa, Senhor. Que o Senhor continue ministrando no coração dela, Senhor. Aleluia. A tua vontade para ela, Senhor, para a sua família, Senhor. Senhor, que haja milagres. Enquanto nós estamos aqui ministrando a tua palavra, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para operar milagres, Senhor. Aleluia. Que haja libertação, que haja cura divina, que haja salvação, Senhor. Que haja restauração de vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tudo que está fora de ordem, Senhor, na vida dela, venha, Senhor, aleluia, ser colocado em ordem pelo teu Espírito, Senhor, que espírito, alma, corpo estejam plenamente conservados, Senhor, aleluia, para a vinda de Jesus Cristo na vida dela, Senhor, que ela seja livre, que ela seja abençoada, Senhor, que os teus anjos agora, Senhor, tenha liberdade para entrar, Senhor, na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, Senhor, aleluia. E, Senhor Deus, fazer a tua obra, Senhor. Aleluia. Que o céu reina, Senhor. Que o céu venha reinar na vida dessa pessoa, Senhor. Que a luz do céu venha entrar na vida dela, na casa dela, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor nos ama e o Senhor só quer o nosso bem. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, aleluia. Na semana passada nós falamos, né, que as autoridades, né, do povo de Israel na época de Neemias, os próprios irmãos, né, do povo de Deus, na época de Neemias, né, estava explorando o povo, né, vendo ali a situação difícil que o povo se encontrava, né, as muralhas da cidade começaram a ser reconstruídas, sabe, o povo estava animado com a obra, né, das muralhas, né, era uma obra grande, era uma obra extensa, né, louvado seja o nome do Senhor, a obra estava andando, né, aleluia, indo, né, de vento em popa, vamos colocar assim, né, aleluia, os servos de Deus, né, os homens de Deus, o povo de Deus estava tendo bom êxito ali na reconstrução, né, das muralhas da sua cidade, né, estava tendo bom êxito ali na restauração da sua vida. O povo estava voltando a se alegrar novamente com o Senhor, né? O povo estava tendo novamente a sua dignidade, né? Restaurada, a esperança voltou, aleluia, ao coração, né? Daqueles homens ali, daquelas mulheres, daquelas crianças, daquele povo ali, através de um homem, Neemias, que tipifica o Senhor Jesus, né? Nós vimos na semana passada que Neemias, ele é um tipo de Jesus, né? Ele tipifica Jesus, porque no Velho Testamento tem algumas figuras bíblicas, alguns personagens bíblicos, né? Que ele tipifica a obra redentora de Jesus, a obra libertadora de Jesus, né? Nós falamos de Moisés, nós falamos de Josué, que ele também tipifica Jesus. Nós falamos de Débora, nós falamos de Baraque, falamos de Sansão, falamos de Davi, né? Que eles tipificavam ali no Velho Testamento, né? A pessoa de Jesus, a obra maravilhosa, redentora, salvadora de Jesus, né? E Neemias não era diferente. Neemias, ele tipificava Jesus, né? E ele estava ali naquela cidade para ajudar aquele povo, aleluia, né? Cumprir ali a sua missão, né? Como ele cumpriu, sabe, meus irmãos? Então, Neemias, ele ficou chateado, né? Porque alguns ali irmãos seus, né, ali do seu povo vieram falar com ele, né, que eles estavam sendo cobrados, né, de impostos altíssimos, né? Eles tiveram que penhorar, né, as suas terras, né, ali, as suas vinhas, né, para poder eles se alimentarem, né? E eles estavam sofrendo, né, por isso, e eles tinham que dar as suas filhas, né, os seus filhos para serem escravos dos seus próprios irmãos, né, para poder se alimentar, né, e isso o seu próprio povo, sabe, meus irmãos, né, humilhando o seu povo, os seus irmãos, né, é como na nossa nação, né, meus irmãos, nós vemos aí, né, a desigualdade social, né, ele é muito grande, sabe, meus irmãos? Não precisaria disso, né? Que nós temos um Deus vivo, né? Nós temos uma terra boa, né?
essa terra foi Deus que nos deu, né? O Brasil, né? Aleluia, pertence ao Senhor Jesus, né? Essa terra não é do homem, essa terra é de Deus, né? Deus, né, quando ele criou, vamos aqui corrigir aqui a palavra, né? Quando Deus criou o homem, né? O Senhor, ele deu ordem para o homem, né? Dominar a terra, governar a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens para governar essa terra com sabedoria, né? Na força do Senhor. Mas tem outra palavra que fala em Salmo 124, que a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus, o Senhor, o mundo e os que nele habitam, né? Então, Deus, ele emprestou, vamos dizer assim, essa terra para o homem governar, né? Aleluia. E Deus quer que, né, os governadores peçam, né, continue pedindo a ajuda de Deus para governar essa terra. Então, meus irmãos, a nossa terra é uma terra rica, né? É uma terra abençoada, né? Tem muitos, né? Tem tudo de melhor, né? Aleluia. Que Deus poderia nos dar, tem nesse solo brasileiro, né? Aleluia. Então, meus irmãos, não era para nós estar passando por tantas desigualdades, não é mesmo? Não era, sabe, meus irmãos? É por causa da iniquidade, é por causa do pecado, né? A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, sabe, meus irmãos? Mas quando o ímpio governa, né? O povo, ele fica em situação difícil, né? E aqui, meus irmãos, era o que estava acontecendo. Os ímpios estavam, né, governando nessa época aqui de Neemias e estava tirando tudo dos seus irmãos, né, do seu povo, né? E ali, mas Deus, meu irmão, não se deixa escarnecer. A Bíblia fala: ninguém se engane, de Deus ninguém zomba. O que uma pessoa plantar, isso também ela colherá. Se plantar no terreno da carne, colherá os frutos para a morte. Mas se plantar no terreno do Espírito, né, do Espírito Santo, colherá os frutos para a vida eterna, né? Então chegou aos ouvidos de Neemias que as autoridades estavam roubando o povo, né? Estava humilhando o povo, cobrando impostos altíssimos, né? Sobre um povo, meus irmãos, que estava ali, né? Em tamanha dificuldade, né? E Neemias, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, né? Ele foi lá e conversou com as autoridades e elas decidiram, né, devolver tudo para o povo, né? Nós lemos isso na semana passada, né? Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. Olha que coisa terrível, eles estavam querendo que os seus irmãos se vendessem a ele como escravos, né? E eles eram iguais, meus irmãos. Sabe, nós somos iguais, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, né, que nós, né, devemos, meus irmãos, aleluia, né, nos humilhar, né, diante das potentes mãos de Deus e ele nos exaltará diante dos homens. Nós não temos que ficar nos humilhando, né, para ninguém, para homem nenhum, mas para o Senhor, né? A Bíblia fala, né? Humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus e ele vos exaltará a seu tempo sobre os homens. A Bíblia fala, né? Os humilhados serão exaltados. Essa palavra os humilhados são aquelas pessoas que se humilham perante o Senhor, né? E reconhecem a sua condição de pecador, que são espiritualmente pobres, que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que são totalmente dependentes do Senhor. Então, essas pessoas, meus irmãos, Deus, ele honra essas pessoas, daqui se volta para ele, né? A Bíblia fala que Deus, ele tira o pobre do monturo, né? Deus tira o pobre, né? Da miséria, da pobreza, da situação difícil e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Sabe, meus irmãos, é isso que Deus faz, né? Deus, ele tem honra para você. Deus, ele quer te honrar, né? Mas para Deus te honrar, você precisa obedecer, né?
você precisa crer em Deus e você precisa obedecer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa fechar as brechas, todas as brechas que estão abertas na sua vida, né? Aquele que mentia não minta mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos fazendo o que é certo e ajude os que tiver necessidade. Se você quer, Deus quer. Se você quer servir a Deus, Ele quer muito antes de você que você o sirva, né? Porque Ele já te escolheu. A Bíblia fala: não foi vocês que escolheram a mim, não foi vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna, para a eternidade, né? Então o Senhor te escolheu, só depende de você, aleluia. A sua poltrona está lá no céu, né? A sua cadeira, ninguém pode se assentar na sua cadeira, né? Ninguém vai sentar, mesmo que você não queira, meu irmão, mas a sua cadeira vai estar lá, né? Se você decidir desobedecer, ela vai continuar lá, a sua cadeira, né? Porque o Senhor te ama. Sabe, meus irmãos, eu morei em Rio das Ostras em 2014 a 2015, né? Morei um ano em Rio das Ostras. Não, 2014 ao final de 2016, né? E eu conheci um jovem lá, mas eu não vou falar o nome, sabe? Na época, eu estava congregando na Assembleia de Deus, no bairro Liberdade, no bairro da Ilha, né? É onde que minhas irmãs congregam. Sob o ministério do pastor Dezinho na época, né? Um abraço para você, pastor Dezinho, um abraço para você, irmã Ruth. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E ali, meus irmãos, tinha um jovem ali, né, que ele estava ali também caminhando, né? Ele estava ali firme com a sua esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor, ali juntamente com a gente. E ele, se eu não me engano, ele até chegou a se batizar, sabe, meus irmãos? Deus tinha um futuro lindo para aquele jovem, sabe? Deus tinha planos lindos para aquele jovem. Mas ele, meus irmãos, infelizmente, ele decidiu desobedecer, né? E aquele jovem passou-se um tempo, meus irmãos, à frente, aquele jovem começou a se envolver com coisas erradas, aquele jovem começou a ficar violento, começou a agir lá no bairro de uma forma muito violenta, né? E hoje, infelizmente, esse jovem, meus irmãos, ele não está mais entre nós, né? Esse jovem foi assassinado, sabe, meus irmãos? Então, né, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que você, né? Deus, ele te escolheu. Deus, ele te ama. Deus, ele só quer o teu bem, né? Mas você precisa fazer uma escolha. Depende de você, né? Se você quer, Deus quer. Aleluia, né? Deus, ele já tem algo preparado para sua vida maravilhoso, algo tremendo, algo lindo para você, né? Que conforme você vai buscando, você vai se entregando, buscando intimidade, ele vai se revelando para você, né? Mas cabe você obedecer ou não o que Deus tem para você, né? Como ele fala lá no livro de Deuteronômio: hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolha a vida para que vivas. Deus manda você escolher a vida. Escolha a vida para que vivas. Escolha Jesus. A Bíblia fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia fala, né, que aqueles que me odeiam amam a morte, né? Então, que você venha amar o Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor só quer o teu bem, o Senhor tá te dando uma chance hoje, jovem, para você se arrepender dos seus pecados e você se voltar para Ele. Você que já está na presença do Senhor, você que já foi, né? Aleluia, retirado das trevas como eu fui, né? Para o reino do seu amor, para o reino de Jesus, né? Que você continue firme, que você não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, que você não desobedeça, né? Ao ponto de ter a sua vida ceifada da face da terra no tempo errado, né? Como esse jovem, meus irmãos, sabe? Esse jovem tinha tudo para hoje, sabe? Ser um evangelista na casa de Deus, ser um pastor, um missionário, né? Eu não sei qual era o plano que Deus tinha na vida dele, mas certamente era um plano bom, né?
porque Deus só quer o nosso bem, né? Ter uma família ali abençoada, ele tinha, né, esposa, ele deixou 2 filhos, né? Então, meus irmãos, fica aí, né, essa palavra para você. Escolha a vida para que vivas. Engrandecido seja o nome do Senhor, né? Escolha a vida para que vivas. Porque, meus irmãos, se você suportar, né, o processo, né, você vai receber, aleluia, a coroa da vida, você vai receber as bênçãos que Deus tem aqui para você nessa terra, né? Então, siga o bom exemplo, né, da palavra de Deus, siga o bom exemplo de Jesus, siga o bom exemplo de Neemias, né? Neemias, meus irmãos, ele aqui, né, ele não, ele era governador da cidade, né, de Jerusalém nessa época, mas ele não fez como os governadores que governaram antes dele, né? Voltando aqui à palavra, né? Ele repreendeu as autoridades, né, que estavam roubando o povo, e elas tiveram que devolver, né, tudo que elas roubaram do povo, né? E o Senhor me usou na semana passada para profetizar isso para vocês, para liberar essa palavra rema, que o Senhor ia devolver tudo que vocês perderam, tudo que roubaram para vocês, né? Que o céu estava em ação pela vida de vocês, né? Aleluia, que ia chegar na casa de vocês no tempo certo, né? A bênção de Deus, a provisão de Deus, né? E realmente, meus irmãos, né? Isso aconteceu aqui e vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua. Eles devolveram tudo, portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo, vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Que coisa linda, sabe, meus irmãos? Eles devolveram tudo para o povo que eles estavam roubando e não cobraram as dívidas, sabe? Mas eu já tive, sabe, testemunho, tenho um testemunho de milagre para contar, que eu estava, né, com algumas dívidas, né, e eu fui procurar, né, um desses locais que eu estava devendo para poder negociar a dívida e pagar a dívida. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, não tinha mais dívida nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor, sabe? Deus operou um milagre, né? Aleluia. Eu fui lá para acertar, né? Cheguei lá na loja, falei lá com o atendente, falei: eu queria ver quanto é que eu tô devendo aí, que eu, né, vim aqui negociar aqui com vocês, ver a forma aí que eu posso estar pagando essa dívida. Aí o atendente foi lá, né, lá dentro de uma salinha lá, e eu esperei, tava demorando muito. Ah, Jesus, toma a frente, Senhor, vai à frente, Senhor, resolve aí por mim. Eu falei assim com Jesus, né? Aí ele demorou um pouquinho, aí ele chegou e falou assim: ó, eu olhei lá no seu CPF lá, você não tem dívida mais aqui na loja, não. Não encontrei dívida nenhuma no seu CPF, não. Eu falei: glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor, milagres acontecem, meus irmãos, sabe? Eu tenho muitos outros testemunhos para contar de milagres que Jesus faz, irmãos, sabe? E eu morei em Rio das Ostras em 2014, a final de 2016, e morei agora de 2022 a 2023, né? Fiquei um ano lá em Rio das Ostras, né? Fui em setembro de 2022 e retornei em outubro de 2023 para cá, para a cidade de Saquarema. Então, lá em Rio das Ostras, sabe, o Senhor, ele é fiel, sabe, meus irmãos? Por isso que é bom a gente ser dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Não faltou nada para mim, sabe, meus irmãos? Não faltou nada, Deus me supriu, né? Aleluia, de tudo que eu necessitava, né? Eu morava, sabe, meus irmãos, num quarto com banheiro, eu pagava R$ 250 na época, né, de aluguel. E ali, meus irmãos, eu fazia daquele espaço uma loja, né? Eu vendia, né? Vendia, era mais assim, o meu comércio era mais na área de alimentos, né? E Deus me honrou muito, me abençoou muito ali o tempo que eu fiquei ali, sabe? Mas não faltou nada para mim, né? Mas chegou o tempo, né, que o Senhor falou que era para mim voltar, né? Que era para mim voltar para cá, para essa cidade. E eu voltei, meus irmãos, confiando na palavra do Senhor, né?
voltei confiando na palavra do Senhor. Nessa época eu estava estudando para concurso, eu fiz o concurso do INSS, né? Mas não fui classificada, né? E ali eu voltei para essa cidade, fiz o concurso aqui de Saquarema, fiz não, eu estudei para o concurso aqui de Saquarema na área de educação, né? E isso em 2022, né? Mas acabou que no dia da prova, meus irmãos, eu vim lá de Rio das Ostras para cá, esqueci o documento com foto e acabei que não fui fazer a prova, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Outros concursos virão, né? E eu estou aí buscando aqui a direção de Deus, né, para minha vida, o que que Deus quer para minha vida, né? E ali retornei em 2023, sabe, meus irmãos, morando com meus pais, né? E ali eu falei, Senhor, eu preciso ter o meu espaço, assim, eu preciso ter uma casa, assim, preciso ter uma casa, sabe? Senhor, faz um milagre, né? Meu pai, ele é pedreiro, né? Como vocês sabem, ele é um excelente pedreiro, sabe? E ele tem uma casa boa, uma casa grande aqui, né? Onde que ele mora. E ele estava construindo em cima da casa dele, né? Duas casas para alugar, né? E eu sem trabalho e eu sem casa, né? Vim para morar aqui na casa deles, né? Eles sempre me apoiaram, são bênçãos de Deus na minha vida, meus pais, né? Aí eu dobrei meus joelhos, sabe, meus irmãos? E primeiro eu pedi um emprego pro Senhor. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso que o Senhor abra uma porta, Senhor, para mim, sabe? E jejuei, orei ao Senhor e na mesma semana que eu jejuei, meus irmãos, sabe? O Senhor me deu a resposta, né? E as portas se abriram. E agora, dia 19, amanhã, eu faço um ano já na empresa, né? Onde eu trabalho como operadora de caixa no supermercado aqui em Bacaxá. E ali, após um mês, meus irmãos, que eu estava trabalhando, eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou fazer uma proposta para o meu pai. Eu vou pedir para o meu pai me vender uma daquelas casinhas que ele tem lá em cima, que ele está construindo, para poder eu ir pagando ele aos poucos, né? Cerca de R$ 1.000 todo mês, né? Ele estava querendo 50 mil na casa, né? Se ele fosse vender, ele estava pedindo 50 mil, né? Do jeito que tá, sem, né? Só no tijolo, sem bolso, sem nada, né? Que é uma casinha muito bonitinha, muito boa. E ali, e ela também, onde eu moro, meus irmãos, é um local assim que ele está sendo muito, muito valorizado, está crescendo muito, né? Nós temos escola, várias escolas perto, nós temos um posto de saúde, nós temos um posto da BR aqui próximo, né? Vai abrir um shopping aqui perto, né? Tem projeto de abrir mercado aí, né? Mercado grande, rede grande de mercado. Então é um lugar muito bom, sabe, meus irmãos? E ali eu orei ao Senhor e fui falar com meu pai. Falei, pai, me vende lá uma daquelas casinhas sua lá para poder eu lhe pagar aí R$ 1.000 por mês, né? Aí meu pai foi e me vendeu, sabe, meus irmãos? E eu cheguei a pagar para o meu pai R$ 1.650, né? Pela casa que eu moro, que eu estou fazendo a obra. E ali Deus entrou no coração do meu pai, né? E ele me deu a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho muitos testemunhos, meus irmãos, de milagre para contar, né? Mas tudo isso, meu irmão, tem acontecido na minha vida por quê? Porque eu me dispus para fazer a obra, porque eu me coloquei na brecha, né? Na dispensação do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né? Aleluia. O Senhor me usou aqui na semana passada para falar para cada um de vocês que ele vai restituir, que ele vai devolver. E eu mencionei a passagem, né, dos leprosos, né? Aleluia, que chegaram lá no acampamento dos sírios, né? E encontraram lá os despojos, né? Mediante a situação que eles estavam vivendo também de fome, de extrema pobreza, Deus usou o profeta Eliseu para falar que eles iam comer comida, né, comprar comida barata, né, no dia seguinte, né? Inclusive, eu até mencionei que as mulheres estavam matando as suas crianças para comer, devido à fome era tão grande, né? Por causa da desobediência do povo, que o povo se afastou do Senhor Jesus, se afastou de Deus, estava passando uma situação difícil, mas Deus falou que iria perdoar o pecado do povo e iria abençoar, e realmente abençoou, né? Aleluia.
E também falei da passagem da Sunamita, da mulher de Sunem, né? Que foi passar 7 anos numa terra estrangeira, mas quando ela voltou, né, à sua cidade, ela foi restituída das suas terras, de tudo que seus campos produziram, né? Aleluia, ela foi restituída centavo por centavo. E hoje, meu irmão, Deus, ele manda eu dizer para você que é para você seguir o bom exemplo de Neemias. Essa é a palavra rema que o Senhor colocou no meu coração, né? Sobre a honestidade de Neemias. Aleluia. Porque, meus irmãos, você vai ter tudo de Deus se Deus tiver tudo de você. E Deus quer que você seja uma pessoa honesta. Deus não quer que você roube nada de ninguém. Deus não quer que você cobice nada de ninguém. A Bíblia fala, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu campo, nem qualquer coisa que seja do seu próximo. Você não precisa cobiçar nada de ninguém, você não precisa ter inveja de ninguém, porque o que Deus tem na sua vida, meu irmão, é diferente do que o Senhor Deus tem na vida do seu irmão. Para cada um Deus tem uma bênção, para cada um Deus tem uma missão, para cada um Deus tem um propósito, e você deve cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Como ele falou para Pedro, né? Jesus revelando para Pedro que morte que Pedro teria, queria glorificar o nome do Senhor. E Pedro olhou para João e falou: Senhor, e com esse aí, o que vai acontecer com esse? Jesus falou: se eu quiser que ele viva até que eu volte, não é da sua conta. O que você tem a ver com isso? Cumpra o chamado que eu te dei. Aleluia. O propósito para o qual eu te criei. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Nós não precisamos cobiçar nada de ninguém, não precisamos ficar com inveja de ninguém. Nós só precisamos, aleluia, cuidar, aleluia, da nossa própria vida. Aleluia, trabalhar, ser uma pessoa honesta, né? Aleluia, porque do resto Deus cuida. A Bíblia fala: cuidem dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos para que os de fora vejam o bom testemunho de vocês e louve o Pai de vocês que está nos céus. É dessa forma que Deus quer que você viva. Eu falei para vocês aí no vídeos anteriores que Deus usou uma pessoa para falar para mim que a base do meu ministério é honestidade, simplicidade e humildade. Essas são as bases do meu ministério, do ministério que Jesus confiou a mim, honestidade, né? Deus quer que eu seja uma pessoa honesta, Deus quer que eu seja uma pessoa simples e Deus quer que eu seja uma pessoa humilde. Dessa forma, louvado seja o nome do Senhor, a bênção dele estará sobre a minha vida, estará sobre a sua vida. Então, voltando aqui à palavra, né? O bom exemplo de Neemias, a bondade e a honestidade de Neemias. Então, é dessa forma que Deus quer que nós sejamos. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Ataxés até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Então, os governadores que vieram antes de Neemias, todos eles roubavam o povo. Até os empregados dos governadores dominavam sobre o povo, né? Então, meus irmãos, Deus, ele quer que você seja humilde, aleluia, perante ele. A Bíblia fala, mas o que é que o Senhor Deus pede de ti, ó Israel? Que andes humildemente diante do teu Deus, sabe? Espere o tempo de Deus na sua vida, sabe? Você que tem o desejo de fazer a obra do Senhor, como eu tinha, sempre tive, né? Desde quando eu aceitei Jesus, sabe, meus irmãos? Em 2002, batizei em 2003, eu sempre tive aquela ansiedade para fazer a obra do Senhor, né? Aleluia, né? E o Senhor, ele vai nos ensinando, o Senhor vai tratando de nós, vai nos podando, o Senhor vai nos moldando, né? Nós não precisamos passar à frente de ninguém, nós não precisamos querer o cargo de ninguém, porque Deus tem algo para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, diferente do que ele tem para o nosso irmão. A forma que Deus vai usar você, que Deus quer te usar, que Deus te usa,
é diferente da forma que ele usa o teu irmão. Muitas das vezes o que serve para você não serve para o seu irmão, né? E vice-versa, mas Deus ama todos e ele opera tudo em todos, tanto o querer como o efetuar, né? Então, né, eu quero aqui dizer para você, respeite o seu pastor, né? Obedeça o seu pastor, honre o seu pastor, espere o tempo de Deus na sua vida, né? Eu tenho alguns conhecidos, né? Que eu caminhei com eles aí na Vila Joaniza, na Igreja do Nazareno, onde eu fiquei 10 anos aí sob o ministério do pastor Arnaldo Carmo. Meu primeiro pastor aí na Vila Joaniza, na Igreja do Nazareno, foi o pastor Arnaldo Carmo, depois foi o pastor Paulo, e agora, por último, né, eu congreguei na Pitangueira, né? Fiquei alguns anos na Pitangueira com a pastora Edinanci, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu louvo a Deus por esses pastores, né, que ministraram sobre a minha vida, pastor Arnaldo, pastor Paulo, pastora Edinanci, sabe? Vocês são bênçãos de Deus, homens e mulheres de Deus, né, que tiveram e têm muita importância, né, na minha vida, no meu chamado, né, no que Deus tem feito hoje na minha vida, né? Aleluia, né? Passa por vocês, passou pelo ministério de vocês, que coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Dei um pouco de trabalho aí, né? Porque quando a gente vem do mundão, né, meus irmãos? Eu que o Senhor me retirou aí dos baile funk da vida, né? A gente chega na igreja cheia de problemas, cheia de trauma, né? Cheia de carrapicho, né? Cheio de ilusões, né? Aleluia, pensando que as coisas é fácil, mas não é fácil, sabe? A Bíblia fala: entrai pela porta estreita, aleluia, porque larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que vão por essa porta. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, né? São poucos os que dão com essa porta. A Bíblia fala claramente, sabe, meus irmãos? Que são poucos os que dão com a porta estreita, que é Jesus, né? São poucos. Então, meus irmãos, servir a Deus é uma vida de renúncia. Você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à sua vontade, você tem que renunciar, né? Aleluia. Aquilo que você quer para fazer a vontade de Deus, né? A gente tem visto assim, sabe, muitas pessoas, né? Inclusive eu também já passei por isso, né? Que quer desfrutar da bênção, né, antes de pagar o preço. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Deus vai te ensinar, né, como Deus tem me ensinado, né? Aleluia, que para você desfrutar da bênção, você tem que fazer as coisas certas, você tem que respeitar a Deus, você tem que respeitar os processos, você tem que passar pelos processos, né? E ali, meus irmãos, eu muita ansiedade para fazer a obra de Deus, né? E ali eu fui para o seminário teológico, né? E quando foi mais ou menos em 2012, por aí, eu tive um sonho, né? Eu fiz seminário com o pastor Flávio, né? E pastor Anderson, né? Nós fizemos seminário junto, né? Eles se formaram antes de mim, sabe? Porque eu ainda precisava ser um pouquinho mais tratada ali pelo Senhor. Eu fiz seminário em 4 anos, né? Eles terminaram em 3, porque eu tinha, eu ainda precisava ser tratada ainda, né? Porque seminário é tratamento de Deus com a gente, né? Então, o seminário Deus determinou que fosse 4 anos para mim, né? Louvado seja o nome do Senhor. E estamos sendo tratados ainda. Até chegar na glória, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, né? E ali, meus irmãos, eu tive um sonho que o pastor Flávio, né? O esposo da irmã Aline, Deus abençoe você, pastor Flávio e irmã Aline. Eu morava em Vila Joaniza nessa época, né? E todos conhecem o Célio, né? Um abraço para você, Célio, né? O viúvo da Dália, né? Que felizmente a Dália faleceu, né? Dália, eu esqueci o nome dela. Acho que é Dália. Não é Dália, não. É Dália, né? Felizmente ele perdeu a esposa dele, né? Alguns meses atrás, né? Tá vivendo ainda o luto. Que Deus abençoe você, Célia, suas filhas, né? E ali nós sabemos que quem mora em Vila Joaniza aí há mais de 30 anos, como eu morei 30 anos, sabe que Célio tinha uma padaria, né? A padaria do Célio, né? Chamava-se a padaria do Célio. E a gente ficava ali na esquina, ali perto da padaria ali, né, do Célio. Hoje a loja, se eu não me engano, acho que não tem comércio nenhum lá, né? Mas antigamente era a padaria do Célio.
E ali, meus irmãos, a gente ficava ali na frente ali daquele comércio ali, conversando ali na esquina, muitas pessoas ainda ficam ali, né? Era costume ali do povo de Vila Joaniza, ali, de quem morava ali por ali pela Águia Dourada ali, né? Ficar ali na esquina, né? Muitas das vezes vigiando a vida dos outros, né? Ali, quem passa e quem não passa ali na rua Araponga ali, né? Que é a rua principal ali da Vila Joaniza, né? Eu fiquei ali muitas das vezes, meus irmãos, perdi muito tempo ali, cuidando da vida dos outros, né? Ao invés de estar cuidando da minha, estava cuidando da dos outros, que não podia cuidar, né? Porque cada um tem que cuidar da sua vida, né? Aleluia, porque ninguém cuida da vida de ninguém. A gente tem que cuidar da nossa vida e Deus cuida de todos, né? Então, meus irmãos, eu tive esse em 2012, né? O Senhor, ele me deu essa visão no sonho, que aparecia a figura do pastor Flávio para mim, e falava assim: Joselma, tem muita obra para você fazer, irmão, porque Deus via que eu tinha muita ansiedade para fazer a obra dele, né? Só que eu tinha que esperar o tempo certo, o tempo dele na minha vida, né? O tempo de Deus, né? Como uma vez ele falou para mim: o tempo não é teu, o tempo é meu. Você espera, aleluia, porque eu estou trabalhando nos bastidores pela sua vida. Eu estou trabalhando no silêncio. Não vem querer me ensinar como que eu devo fazer o milagre na sua vida, não, porque eu sei o que eu vou fazer na sua vida, aleluia. Então, o pastor Flávio aparecia para mim nesse sonho e falava: Joselma, Deus tem uma obra para você, aleluia. Deus tem muita obra para você fazer, irmã Joselma. Glória a Deus, aleluia, né? E o Senhor já me apontava que não era lá em Vila Joaniza, né? E o Senhor me trouxe para cá, para Saquarema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus tem muita obra para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida e vai acontecer. Você creia, não desista, sabe? Aleluia, espere o tempo de Deus, né? E seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa simples, né? Como Neemias ali fala: trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução das muralhas e não comprei nenhuma propriedade. Então, Neemias era o governador da cidade e ele abriu mão do que era seu por direito, né? Da comida do governador, né? Ele abriu mão do salário dele como governador, porque ele via que o povo estava se levantando ainda, o povo estava em dificuldades ainda, né? Aleluia, estava começando, aleluia, a restaurar novamente as muralhas da sua vida, a sua dignidade estava voltando ali aos poucos, né? Dia após dia, o Senhor fala na sua palavra, né? Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, é dia após dia, né? Essa live tem sido diferente, né, irmão? As anteriores, né? Eu ministrei alguns louvores no início, agora eu vou ministrar esses louvores no final, tá? Então é dia após dia, meu irmão, você tem que viver o milagre que Jesus tem para sua vida hoje. Você tem que descansar hoje no Senhor, você tem que se entregar hoje, é dia após dia, você tem que confiar no Senhor hoje. Você não tem que ficar preocupado, né, ansioso com o que você vai viver amanhã, né? Você tem que, aleluia, desfrutar da paz que Jesus te dá hoje. Dia após dia ele fala, né? Na sua palavra, né? Basta para cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não tem que ficar preocupado com o amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha te curar dessa ansiedade generalizada, né? Que o Senhor venha te restaurar nessa manhã. Aleluia. Você que foi ferido, né? Na obra, você foi ferido na obra, como eu diversas vezes fui ferida fazendo a obra de Deus, mesmo, por pessoas, né, que não entendia ainda, né, o amor de Deus pela vida delas, né? E elas estavam feridas e me feriram também, né? E eu também fui uma soldada ferida, um soldado ferido, sabe, meus irmãos? Mas eu não deixei aquelas setas, né, me parar. Aleluia, eu confiei na palavra do Senhor, né? Eu mencionei aqui uma vez, meus irmãos, que no seminário, né, eu fui para o seminário muito quebrada, né? Muito assim, com a vida sentimental, né? Confusa, né? Justamente por ter passado à frente de Deus, né? E eu cheguei ali naquele seminário para ser tratada pelo Senhor também nessa área sentimental, né?
para poder aprender a esperar no Senhor, porque eu era muito ansiosa, né? E ainda sou ansiosa, sabe? Não adianta eu querer ficar fingindo aqui, né, para vocês de uma coisa que eu não sou, porque eu sou ansiosa ainda, né? Eu aceito que eu sou ansiosa, né? O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração. Aceite quem você é, né? Porque às vezes a gente quer fingir que é uma pessoa que a gente não é, né? A gente quer fingir que a gente é calmo e a gente não é calmo. A gente quer fingir que a gente é ansioso e a gente é ansioso, que quem conhece a gente sabe, né? A gente quer fingir que a gente é normal e a gente não é. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós que cremos em Deus, nós não somos normais, irmão. Nós não somos. Nós que cremos em Deus, nos milagres de Deus, né? Nas loucuras que Deus faz, né? A gente é doido mesmo, sabe, meu irmão? A gente tem que falar abertamente, né? Que para crer nesse Deus maravilhoso, meu. Nesse Deus, né? Que deixou a sua glória, né? Aleluia. O Filho de Deus, né? A resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Aquele que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Ele deixou a sua glória, se fez homem, né? E foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma mulher, né? E andou uma vida comum de um ser humano nessa terra. Um Deus todo-poderoso se fez carne, né? Para poder salvar a mim e a você, salvar toda a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso para muita gente é loucura, né, irmão? Para os que creem, né? Aleluia. Então nós temos que continuar crendo, né? Nessas loucuras que Deus faz para nos salvar, né? Aleluia. Então a Bíblia fala, em certa passagem, que o Evangelho, né? Ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Mas para aqueles que estão se perdendo, né? É loucura, né? Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, né? É a sabedoria de Deus, né? O Evangelho de Jesus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é o arquiteto de Deus, né? Aleluia. Ele é tudo, aleluia, na nossa vida, né? O Espírito Santo é tudo na nossa vida. Então, às vezes o Senhor ministrou isso ao meu coração essa semana, né? Aceite o jeito que você é. Se aceite do jeito que você é, sabe, meus irmãos? Porque só Deus é que pode mudar a nossa vida, né? Seja você mesmo, como o pastor Antônio falava. Se Deus quiser que você seja outra pessoa, Ele vai fazer de você outra pessoa. É que a paz do Senhor Cristo, tudo bem, meu irmão?